Olá, nossos irmãos, bom dia. É um privilégio, é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui em mais um domingo para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje nós vamos para a nossa revista desse trimestre, A Palavra e Vida, do tema Fé, Fidelidade e Força. Um estudo de Josué, Juízes e Ruth. E nós temos essa capa aqui, em que nós vamos para a lição 8, Fidelidade e Comprometimento. O texto base é Juízes 3, 7 até o 5, 31, todas essas passagens. Para quem deseja aprofundamento, nós temos material da Convenção Batista Fluminense no YouTube, no Spotify, nesses aplicativos, você pode buscar material de aprofundamento. Fidelidade e Comprometimento, página 39. Para quem está acompanhando na revista, é só abrir aqui. Para quem está com a revista virtual, em PDF, digital, é outro tipo de paginação, mas é só você procurar o início da lição 8, que é o mesmo texto, o mesmo conteúdo. Então, a nossa lição ela tem a seguinte estrutura. 1. Fidelidade e comprometimento. O Espírito do Senhor sobre Otiniel. Está em Juízes 3, do 7 a 11. Fidelidade e comprometimento. A confiança de Eude. Está em Juízes 3, 12 ao 31. 3. Fidelidade e comprometimento. A sabedoria e a fé de Débora e Baraque. Está em Juízes 4, do 1 ao 5 e 31. Sem mais delongas, vamos para o nosso texto base, que nós separamos para ler, que se encontra em Juízes 2, do 10 ao 23. Não é exatamente o mesmo da revista, que você pode ler no outro momento. Eu gostaria de usar esse texto como base para a nossa aula de hoje. Juízes 2, do 10 ao 23. Leio na minha versão aqui, que diz o seguinte, você pode acompanhar aqui na tela, se você conseguir dar um zoom ou ver numa televisão maior, ou acompanhar na sua Bíblia ou no seu dispositivo. Bom, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. Estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, aos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, morrendo, para com elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para onde andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Esse texto fala sobre um ciclo que nós vamos ver aqui, que nós vamos estudar e entender nessa lição. Mas eu queria também falar sobre o tema da nossa revista hoje, que diz comprometimento e fidelidade. O que para você é comprometimento? Quando você vê essa palavra comprometimento, o que você pensa? O que você entende como comprometimento? Então, eu queria trazer um significado de dicionário. Primeiro, trazer comprometimento
de um dicionário, de uma enciclopédia de Portugal. Nome masculino, ato ou efeito de obrigar-se, por compromisso, promessa. 2. Ato ou efeito de expor-se a perigo, dano ou vergonha. 3. Responsabilidade. 4. Empenho. Mas também vamos falar de compromisso. Também nome masculino. 1. Ato de ficar obrigado por promessa ou acordo. Contrato, ajuste. 2. A própria promessa ou acordo. 3. Direito, obrigação contraída entre duas ou mais pessoas de sujeitar a um árbitro a decisão de um pleito. 4. Dívida, isso adquirida, enfim. Eu vejo uma diferença entre comprometimento e compromisso. Compromisso parece mais uma questão legal, parece mais um evento, parece mais que algo tangível, um compromisso. O comprometimento me dá uma ideia de algo mais conceitual, apesar de serem muito parecidos. O comprometimento é uma atitude de estar junto. Por isso que nós falamos do comprometimento com Deus. Eu queria que nós, então, entendendo esse contexto todo, essa lição, o que ela quer dizer, o que ela quer nos ensinar com a fidelidade e o comprometimento, usando história do livro de Juízes, basicamente de 3 juízes, eu queria fazer um apanhado rápido e te relembrar o livro de Josué, que vem antes de Juízes, nós acabamos de estudar no domingo retrasado. Relembrando o livro de Josué, ele traz uma história da conquista da terra, ele tem uma temática de salvação, e é um livro que narra de vitórias, é um livro de vitórias. Josué fala muito sobre isso. Eu queria deixar uma recomendação de um livro para aqueles que quiserem e se interessarem. Josué, o Manual da Vida Abundante, é um livro interessantíssimo, que ele fala o seguinte, através do autor. Segundo o autor, o livro de Josué contém princípios para uma vida espiritual livre e abundante. Mostra conceitos de pastoreamento inteligente. Canaã não está fora, mas dentro de nós. O território da alma deve ser conquistado pela sabedoria da cruz. Então, é algo interessante. Eu queria terminar, Josué, falando dessa passagem que eu acho lindíssima, que é quando Caleb pede a Josué a parte da herança da família dele, de Caleb. Caleb foi companheiro de Josué quando eles foram espiar a terra. Todos os espias trouxeram um relatório complicado, desacreditado, incrédulo, e somente Josué e Caleb acreditaram que Deus poderia entregar aquela herança para eles, fazê-los entrar na terra prometida, derrotar os inimigos, inclusive os gigantes. E Caleb, quando chega na terra prometida, só eles dois daquela geração que entrou, que eles dois entraram. Então Josué e Caleb viu um monte que ele provavelmente esteve quando foi espiar a terra. E ele falou para Josué, está em Josué 14, dá-me esse monte, por minha herança, minha porção. E ele falou, eu estou com mais de 80 anos, mas o meu vigor é o mesmo de quando eu estive aqui com 40. Então, eu me sinto forte e apto para possuir essa terra e fazer a minha herança e estabelecer a minha família nela. Eu acho isso poderoso, esse discurso, essa fala, essa atitude de Caleb. Que seja algo presente também nas nossas vidas. Entrando no livro de Juízes, queria fazer uma contextuação do livro de Juízes. É uma história entre a conquista da Terra Prometida e a monarquia de Israel. Depois do período dos juízes veio o período dos reis, a monarquia. Então, nós temos aí um período de transição. O livro de Juízes, ele contrapõe-se à vitória do livro de Josué. Ele mostra as derrotas. Josué fala da conquista de 7 nações em 7 anos. Juízes mostra 7 períodos de apostasia, 7 opressões e 7 libertações. Que contraponto maravilhoso, inclusive com uma questão numérica para mostrar como o simbolismo é forte nesse caso. Juízes mostra o padrão da santidade de Deus em oposição com a decadência do povo na época e mostra um vácuo de liderança. Para mostrar de uma forma contundente esse vácuo de liderança, vamos mostrar um versículo que aparece várias vezes no livro, mas ele foi o versículo que encerra o livro. O livro acaba com essa frase, com esse texto, que está em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então ele narra um vácuo de liderança, uma espécie de anarquia que se estabeleceu em alguns momentos. Eu queria também compartilhar uns posts que eu achei interessantes, que eu coletei
de um site que fala muito bem do livro de Juízes. Então, ele diz que o livro de Juízes foi um período de importância crucial para Israel. Foi um período de transição. A nação havia sido forjada a partir de um bando de escravos. Quando eles saíram do Egito, Moisés foi instrumento de Deus para libertá-los da escravidão. Eles eram escravos sem educação, sem organização, sem uma constituição, com mentalidade de escravo. E isso mostra como foi difícil para eles a adaptação, para se tornar um povo, ter uma identidade como nação. Haviam entrado na Terra Prometida com altos ideais padrões morais. Os padrões que o próprio Deus deu para eles, mas que eles não praticaram. Havia se estabelecido num ambiente dominado por uma cultura e religião pagãs. Os povos que estavam lá antes, em Canaã, eram povos altamente pagãos, que tinham práticas complicadíssimas, religiosas e uma decadência moral gigante. Seus rituais de idolatria eram permeados por sacrifícios humanos, sanguinários e por grandes orgias. O desafio de Israel no tempo dos juízes é o mesmo da igreja de hoje. Nosso mundo de hoje é como se fosse a perversão que havia em Canaã. E compete à igreja tomar posse da terra prometida e fazer o que nós fomos chamados para fazer. Na Bíblia, em português, Juízes é classificado como um livro histórico, como temos aquelas divisõezinhas que a gente adotou como padrão da Bíblia. O Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros históricos, os profetas maiores, os profetas menores, enfim. Nós entendemos como um livro histórico. Na Bíblia hebraica, que possui 3 divisões, lei, profetas e escritos, ela é o segundo livro dos profetas anteriores. Interessante, né? Para os hebreus, a mente e a vontade de Deus eram discerníveis através dos eventos históricos, tanto quanto através das palavras dos profetas. Estudar Juízes é estudar a manifestação de Deus na história do seu povo. E o último post diz que em Josué 23, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Depois que essa geração faleceu, não foi assim. As pessoas usadas por Deus para libertar o povo eram tão falhas quanto o povo. Isso está claro no livro de Juízes. Em muitas ocasiões, eles estiveram longe de receber qualquer elogio. Mas Deus os capacitou para superarem as suas dificuldades e os seus pecados, sendo instrumentos poderosos de libertação. O que nós lemos nesse texto aqui, que o povo, eles se afastavam de Deus, cometiam idolatria, prostituições, e então vinha o castigo, os opressores dominavam sobre eles, eles se arrependiam, choravam, gemiam, clamavam, o Senhor levantava um libertador. Esse é o ciclo do livro de Juízes: apostasia, castigo, arrependimento e libertação. Depois da libertação, eles aprendiam a lição, certo? Errado? Eles acabavam caindo num ciclo vicioso, em que da libertação voltavam para a apostasia, que é o afastar-se de Deus. Então, podemos entender que o livro de Juízes, eles viviam a época conhecida como época da gangorra, como uma gangorra de crianças. Eles iam, e Deus levantava um libertador, eles voltavam a praticar as idolatrias. Deus levantava um libertador, eles eram oprimidos e ficavam nesse vai e vem. Uma época de gangorra. E aqui nós temos um infográfico que mostra esse ciclo, ordem de Deus recebida. Eles desobedeciam por causa do pecado, vinha um castigo, eles clamavam, faziam um clamor, Deus levantava um juiz e era feita uma libertação. Mas eles voltavam para isso aqui. Ficava nesse looping, quase que ad eterno. Mas ele parou com uma nova era, que foi a era dos reis, mas nós entendemos que foi um período difícil do povo de Israel. Nós voltamos para o texto que a gente leu aqui, você pode ler de novo, te encorajo a ler novamente, prestando atenção se você puder fazer isso. Queria falar aqui que os juízes, foram 15 juízes. Houveram os juízes libertadores, tá? Mas não necessariamente os juízes eram libertadores. Houveram juízes de períodos de calmaria, que não eram períodos de opressão, ou que não foram levantados para libertar. Mas vários juízes foram usados para libertar
E ao libertar, eles se tornaram juízes e julgaram a nação por um tempo. Cuidado para não fazer confusão achando que todo juiz foi um libertador. Não é assim. Nós temos esses 15 juízes do período de Israel, e aqui o texto, você pode olhar o texto que fala, que explica, que mostra como foi esses juízes, e cada um teve uma particularidade aqui. Eu queria mostrar outra tabela que mostra o tempo. Como você pode ver aqui, havia um período de opressão e o libertador, no caso aqui o primeiro, Otoniel ou Otiniel, que ao libertar da Mesopotâmia, ele governou, ele julgou por 40 anos. Depois houve a opressão dos Moabitas. E Eude fez uma libertação e eles descansaram por 80 anos. E assim vai. Então nós temos períodos que não tinha necessariamente uma opressão, que tinha um juiz julgando na época, ou tem alguns vácuos que você pode ver aí, e tem os períodos de opressão. Como nós já vimos, são 7 períodos de opressão. A totalização do livro de Juízes dá 455 anos. 349 deles governados por juízes. 111 anos sem juízes, ou seja, eles estavam oprimidos por povos de fora, nesses 7 períodos de opressão que nós já mencionamos. E aqui nós temos uma linha do tempo com um infográfico desse período. Os períodos de opressão, os juízes que foram usados para libertar, os juízes que não foram libertadores também estão aí, e até o momento em que Samuel unge Saul como rei de Israel. E aí acaba o período dos juízes e começa o período dos reis. Geograficamente nós podemos entender num mapa com as tribos Ruben, Gad, Manassés, Judá, Simeão, enfim, todas elas, Áser, Naftali e as outras, e os povos inimigos, Edom, os midianitas que eram seminômades, os moabitas, os amonitas, filisteus e povos que habitavam entre a própria divisão de Israel, que eram os heveus, cananeus, amorreus, jebuseus e ferezeus, povos que eles deveriam desapossar, exterminar completamente, não fizeram isso. E os grandes reinos e impérios de outras épocas também estão sinalizados aqui. Aqui mostra a conquista feita por Josué, um outro mapa, e esse mapa aqui mostra os juízes alocados nas regiões onde eles nasceram. Veja que tiveram juízes da área de Gileade, do outro lado do Jordão, da área de Ruben, Manassés. Tivemos juízes do norte, do meio, do centro do país, mais do sul, mais que ficavam na fronteira com os filisteus, enfim, tudo isso. E aqui nós temos uma particularidade, uma tabela com todos os juízes, com seus nomes judaicos, escritos na linguagem hebraica, e também o significado dos nomes, a tribo deles e um detalhe interessante. Então eu queria ler todos eles. Otoniel ou Otinel, o nome dele significa leão de Deus. Ele era da tribo de Judá e foi o primeiro juiz. Eude, o nome dele significa união. Ele era da tribo de Benjamim e ele era canhoto. Nós vamos ver algo significativo também sobre a questão dele ser canhoto. Sangar significa gracioso. Era da tribo de Naftali. Ele era filho de Anate. Débora significa abelha. Ela era da tribo de Efraim. Ela era juíza, profetisa e chefe política. Gideão significa lenhador. Ele era da tribo de Manassés, conhecido como Jerubaal. Abimeleque significa meu pai é rei. Era da tribo de Manassés. Foi o único juiz que a Bíblia o coloca sem aprovação de Deus. Ele foi um ditador. Betolá, o nome dele significa verme, da tribo de Isacar. Liderou por 23 anos. Jair significa o que possui luz, da tribo de Manassés. Liderou por 22 anos. Jefté significa Deus que abre, da tribo de Manassés. Ele era bastardo e proscrito. A Bíblia coloca ali claramente. A Bíblia cita: Jefté era homem valente, mas filho de uma prostituta. A Bíblia não alivia as questões complicadas que o ser humano mesmo cria. Ibzan significa ilustre, da tribo de Judá. Promoveu, infelizmente, casamento misto. Elon significa carvalho, da tribo de Zebulon. Liderou Israel por 10 anos.
Abdom significa servil, da tribo de Efraim. Teve 40 filhos e 30 netos. Abdom tinha disposição, hein? Sansão significa pequeno sol, da tribo de Dan. Nazireu desde o nascimento. Eli significa meu Deus, da tribo de Levi. Ele era juiz e sacerdote. Samuel significa nomeado por Deus, da tribo de Efraim. Foi o último juiz. Foi Samuel quem ungiu 2 reis de Israel, Saul e Davi. Temos aqui uma imagem, que é claro, de uma série, romanceado, né, que era Tola, um dos juízes que nós lemos aqui. Esse é o juiz Tola, que aparece numa série. Vamos agora a gente falar sobre todos os juízes, de uma forma resumida. Você pode ler aqui com detalhes. Esse aqui nós pegamos de uma série, de umas revistas interessantíssimas, também que mostra um resumo, um quadro resumo ilustrado sobre os juízes. O primeiro, né, Otniel, Eude. Depois nós tivemos Sangar, Baraque e Débora. Tivemos aí uma história, né, um filme que aí mostra Gideão, figura conhecida, Gideão, Jair, Tola, nós já mostramos uma imagem também, Jefté, Elon, Ibzan, Abdom. Abdom foi aquele que tinha 40 filhos e 30 netos. Jefté tem uma particularidade importante. Ele, ao vencer a batalha, ele fez um voto impertinente, um voto descabido. Ele, até com uma boa intenção, colocou: a primeira coisa que eu ver, eu vou sacrificar ao Senhor quando eu chegar em casa. Ele achou que ia ver um dos animais dele, e a filha dele veio dançando com o seu pandeiro, o seu tamborim, celebrando, e vou ter que sacrificar minha filha. Claro que ele não poderia a sacrificar, porque a lei não permitia sacrifício humano no povo de Israel, mas ele colocou a filha dele como uma reclusa. Não pôde se casar a sua vida toda. Passou a vida chorando a sua virgindade, digamos assim, e ela então teve que passar por isso por causa de uma questão inadvertida, impensada do seu pai. E dando prosseguimento aqui, temos outra figura conhecida, você deve se lembrar de algo com essa história aqui, Sansão, né, que rasgou um leão com a sua força incrível. Eli é o sacerdote que falamos, e Samuel, que foi o último juiz que ungiu, governou Israel por um tempo, julgou Israel por um tempo, depois ungiu Saul e posteriormente Davi. E vamos para a nossa lição aqui, que fala desses juízes que tem lições importantes. Otniel, o primeiro juiz. O Espírito do Senhor controlou completamente Otniel e ele exerceu as funções de juiz do povo de Deus. Está em Juízes 3:10. Fidelidade e comprometimento. O Espírito do Senhor sobre Otniel. Juízes 3:7-11. Otniel, ele era parente de Caleb e acabou casando com a sua filha Axa. Ela ganhou a mão da filha de Caleb após haver capturado Kiriat Sefer. Josué 15:15-17 e Juízes 1:11-13. Existe uma discussão sobre o grau de parentesco entre Otniel e Caleb. Alguns acreditam que ele era seu sobrinho e filho de Kenaz. Outros acreditam que na verdade ele era seu irmão. Neste último caso, então, a frase "o irmão de Caleb mais novo do que ele" se aplica a Otniel e não a Kenaz. O fato importante era que ele foi conduzido pelo Espírito. E hoje nós temos em nossa vida o privilégio de sermos habitados pelo próprio Espírito de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo através da obra de Jesus Cristo têm o Espírito Santo dentro de si. Então, em Efésios 5:18, podemos conectar com o Novo Testamento dizendo: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E hoje nós podemos ter uma vida cheia do Espírito. Nós podemos ter uma vida piedosa, com disciplinas espirituais, de leitura da palavra de Deus, da oração, e nos enchendo e nos tornando pessoas cheias do Espírito de Deus, cheias do Espírito Santo. Que sejamos assim nas nossas vidas. Indo para o segundo tópico, a confiança de Eude, está em Juízes 3:12-31. Diz: Eude foi o segundo juiz de Israel. Ele é filho de Gera e faz parte da tribo de Benjamim. Vale a pena notar que a Bíblia não chamou Eude de juiz, mas de libertador.
Deus usou uma característica considerada obscura. Isso é interessante. A Bíblia diz que Eude era canhoto. As pessoas na época costumavam lutar e carregar uma espada com a mão direita. E elas também levavam um punhal, que eles botavam desse lado aqui, ó, como se fosse por dentro do cinto. Na falta da espada tinha uma arma secundária. Então, as pessoas faziam isso para sacar o punhal aqui com a mão direita e usar ele como um instrumento de defesa ou de ataque, enfim. Eude, por ser canhoto, colocava o punhal do outro lado. E Eude foi atacar o rei dos inimigos. E ele pediu uma conversa particular com o rei. E foram ver se ele estava com um punhal aqui. Ele deixou naturalmente a espada de fora e tinha o punhal desse lado. Na hora que ele foi atacar, não viram que ele estava com o punhal do outro lado. Ele sacou com a mão esquerda e feriu o rei inimigo. Os canhotos eram discriminados. Não havia consciência que nós temos hoje. Nós sabemos que o canhoto é uma questão de hemisfério cerebral. Em vários lugares se tinha o canhoto como uma pessoa com um problema, com algo errado. Hoje nós sabemos disso, que até os canhotos são valorizados no futebol, por exemplo, porque tem um jeito que engana mais. Temos o adversário que está inconscientemente mais preparado para desarmar e cercar, marcar o destro, que 90% da população é destra. Mas Deus usou algo que era discriminado como a característica para vencer. Então, podemos aprender com confiança de hoje e gostaria de conectar com 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Graças a Deus. Que possamos entender que como ele era canhoto, e você pode ter qualquer característica que vai ser discriminada, desvalorizada, não importa. Deus usa nós que somos de barro. E o tesouro que tem dentro desse vaso é o próprio Deus. Ele sim que é perfeito em tudo. E eu gostaria de já entrar no ponto 3 aqui, que tem uma pessoa que disse isso. Então ele disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ele falou isso para quem? Isso, para Débora. No ponto 3, fidelidade e comprometimento. A sabedoria e a fé de Débora e Baraque. Graças a Deus. Juízes 4:8 fala isso. E nós podemos entender que a sabedoria e a fé de Baraque e Débora está em Juízes 4, do 5 e 31. Débora foi uma mulher casada, está lá em Juízes 4:4, profetiza também juíza, está lá em 4:5. A história de Débora nos ensina algumas coisas. Ela ensina que a verdadeira autoridade vem de Deus. Débora foi fantástica, mas também foi submissa. Baraque foi o guerreiro. Débora entendeu que era Baraque que tinha que ir para a guerra. Nós entendemos que líderes sabem delegar e que a melhor liderança é o exemplo. E eu gostaria de encerrar dizendo que esse período dos juízes mostra um fracasso, ciclos negativos, ciclos ruins. Essa aliança, esse formato também faliu, como outros na história de Israel também foram complicados. Mas nós temos que entender que o livro de Juízes nos mostra que o verdadeiro juiz, o justo juiz é o Senhor. Tem um versículo que muitas pessoas conhecem, que é 2 Timóteo 4:7, mas não conhecem bem o 8. O conhecido é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muita gente sabe de cor isso. Mas depois, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Ele que é o justo juiz. O Senhor é o justo juiz. Ele é o verdadeiro juiz. Apesar da justiça humana que se tentou implementar naquela época através dos juízes, de um modelo, de um sistema, também não funcionou. Deus é que é o verdadeiro juiz. Ele que quer governar, reinar e julgar nas nossas vidas. Ele que é o sol da justiça, que brilha sobre nós
ilumina o nosso caminho. Ele que é o justo juiz. Que possamos entregar a nossa vida a Ele e viver de modo digno do justo juiz. Gostaria de terminar orando, colocando isso para o Senhor, para Deus. É um prazer, uma alegria estar com vocês, que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa aula, por essa lição. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que nos ouvem, que possamos entregar a nossa vida e viver de modo digno do justo juiz, que possamos deixar o Senhor julgar, o Senhor governar as nossas vidas, que possamos entender que o Senhor é o sol da justiça que brilha sobre nós, que possamos a cada dia nos submeter a esse justo juiz, que é o juiz perfeito, que reina e governa sobre o universo. Cetro de equidade é o teu reino, Senhor. O Senhor tem a justiça majestosa como os montes, justiça eterna que se manifesta de geração a geração. Vem nos abençoar, abençoar a cada um aqui, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós encorajamos você também, se puder, vir na aula presencial, onde nós temos uma dinâmica diferente, nós interagimos mais, você pode fazer perguntas e ter uma dinâmica, como eu falei, mais próxima. Se você puder e quiser, o convidamos para ir presencialmente também na nossa escola bíblica dominical. Um bom domingo, que Deus abençoe a todos. Amém.